Se alguém te prometesse que um único ataque, bem ali, naquela colina sinuosa chamada Chemindedame, viraria a guerra em 48 horas, você acreditaria? Pois é exatamente esse tipo de promessa que pairou sobre a primavera de 1917, quando a França já carregava 3 anos de trincheiras, luto e esgotamento. E quando a promessa não se cumpre, o que acontece com o exército que já está no limite? Fica comigo, porque o que você vai ver hoje não é um levante revolucionário hollywoodiano. Robert Nivelli tinha um plano. E não era qualquer plano. Era o plano que, segundo memorandos e documentos do Estado-Maior francês do início de 1917, prometia quebrar a frente alemã num golpe massivo, coordenado, decisivo. Artilharia pesada, infantaria treinada, timing perfeito. No papel, parecia simples. Você já viu promessa de solução rápida em tecnologia, política ou até em dieta milagrosa? A guerra de trincheiras era exatamente o oposto. Ela devorava tempo, gente e esperança em prestações intermináveis. Só que, no começo de 1917, a França tinha motivos desesperados para querer acreditar. Mas pensa comigo, o que os documentos de época deixam evidente, diários de soldados, cartas filtradas pela censura, relatórios de moral das unidades, é que o problema não era só medo, era desgaste acumulado. Pouca licença, unidades rodando sem descanso, comida irregular, oficiais igualmente exaustos e uma sensação crescente de que o sacrifício não estava produzindo resultado visível. A guerra tinha virado uma máquina de moer, e o soldado comum era quem alimentava essa máquina com o próprio corpo, dia após dia, sem perspectiva de fim. E aqui entra um ponto essencial, que eu quero que você repare. A defesa alemã no setor do Aisne não era uma linha, eram várias. Em 1917, os alemães já vinham aprofundando sistemas defensivos sofisticados, com abrigos mais fundos, posições de metralhadora bem estudadas e um uso inteligente do relevo do Planalto. Então, quando a ofensiva começa em abril de 1917, o que depois ficou conhecido como a Segunda Batalha do Aisne, o golpe de Nivelle, o que muita gente viu não foi ruptura, foi infantaria avançando sob fogo intenso em terreno difícil, contra defesas preparadas e em profundidade. A narrativa de vai acabar rápido bateu de frente com a realidade do relevo, do arame farpado, da lama e do tempo que nunca colabora. Relatórios oficiais e análises militares posteriores registram a fricção clássica da guerra: clima, lama, comunicação falhando e aquela distância brutal entre planejamento e execução. A ofensiva não foi zero avanço, mas o custo foi altíssimo e o ganho insuficiente para justificar a promessa. E aí eu te pergunto, qual é o pior tipo de frustração? A frustração do que nunca foi prometido ou a frustração do que foi vendido como certeza, como vitória iminente e que desmoronou na frente dos teus olhos? A primavera de 1917 veio com uma maré de feridos e mortos, e com ela a sensação devastadora de mais do mesmo. Em cartas e diários que sobreviveram à censura ou foram preservados em arquivos e coleções, aparece um padrão claro. Os soldados não estavam contra a França, eles estavam contra ataques percebidos como inúteis, contra uma liderança que parecia distante e desconectada, contra a falta de licença e a ideia de repetir mais uma vez o ritual de sair da trincheira para morrer por alguns metros de terra arrasada. E esse detalhe é crucial para entender o que aconteceu depois. Muitos dos episódios que a historiografia chama de motins não foram homens correndo para o inimigo ou tentando derrubar o governo. Foram recusas coletivas de voltar para o ataque, protestos, gritos, canções e, em alguns casos, deslocamentos desordenados para cidades próximas ou estações ferroviárias, tentando fazer barulho para serem ouvidos. Pensa em soldados reunidos num pátio de estação, mochilas no chão, fumando, conversando. Não é uma cena de batalha, é uma cena de espera tensa e de hesitação coletiva. Aqui entra uma diferença conceitual essencial. Mutin, mutinerie, nesses casos costuma significar desobediência coletiva, frequentemente direcionada a ordens de ataque ou retorno à linha de frente. Deserção é outra coisa. Abandonar o serviço militar, sumir do controle da unidade, atravessar para longe individualmente.
As duas coisas existiram na guerra, mas não são a mesma história. Em 1917, o consenso acadêmico é que a maioria dos episódios mais famosos foi de motim no sentido de recusa e protesto, não de colapso total do exército, nem de uma deserção em massa para casa. É sutil, mas muda completamente a natureza do que aconteceu. E aqui é que a gente sente o peso do Estado entrando em cena. A resposta do comando francês foi dupla: repressão e reforma. E essa é a parte que quase sempre vira caricatura, então vamos com calma. Não foi só fuzila todo mundo, nem foi passa a mão na cabeça. Em registros militares e estudos baseados em arquivos de conselhos de guerra, as cortes marciais, aparece uma máquina disciplinar funcionando com precisão burocrática, investigações, identificação de líderes, julgamentos rápidos em alguns casos, penas variadas. Houve condenações, prisões e, sim, execuções. Sobre números, existe um consenso bastante repetido na literatura especializada. Milhares de casos foram julgados, centenas receberam penas pesadas, e as execuções efetivamente realizadas foram dezenas, não centenas e muito menos milhares, como às vezes aparece em versões sensacionalistas. A cifra mais citada para execuções relacionadas especificamente aos motins é da ordem de algumas dezenas. Muitas obras acadêmicas mencionam algo em torno de 49 executados. E aqui entra Philippe Pétain. A correspondência do período em que Pétain comunica ao Ministério da Guerra a gravidade da crise e as medidas necessárias. Uma peça conhecida é uma carta de fins de maio de 1917 ao ministro, citada pela historiografia como evidência direta de como o comando interpretou os motins. Eu não vou inventar frase entre aspas, mas a síntese do conteúdo, como aparece em estudos especializados, é que Pétain tratou o problema como uma crise de moral e confiança, e não apenas como traição. Isso muda tudo porque define a natureza da resposta. Pétain ficou famoso por uma política que misturava firmeza e concessão. Ele reorganizou rotinas, aumentou e regularizou licenças, melhorou o abastecimento onde possível, insistiu em treinamento e rotatividade e, talvez o mais importante, reduziu grandes ofensivas suicidas enquanto reconstruía a capacidade operacional do exército. Em termos de evidência, isso aparece em ordens, diretrizes internas e na própria mudança observável de operações no restante de 1917. A França continua lutando, sim, mas com mais cautela, e muitas vezes em operações mais limitadas e melhor preparadas. E aqui eu te convido a pensar como se fosse gestão moderna. Não adianta apertar um time que já está queimado. Você precisa recuperar o básico: descanso, previsibilidade, sensação de justiça ou o sistema quebra de vez. Pétain entendeu isso, talvez não por bondade, mas por pragmatismo estratégico. Esse é o ponto delicado. A disciplina foi restabelecida com punições exemplares, sim. Os conselhos de guerra, os inquéritos e as ordens do dia deixam claro que o comando precisava provar que a recusa coletiva não seria tolerada. Mas, ao mesmo tempo, a estratégia de Pétain evitou transformar milhares de homens em inimigos internos. Ele quis separar lideranças e casos graves do grosso de soldados que, na leitura do comando, estavam em colapso moral, não em rebelião política organizada. É uma distinção sutil, mas fundamental. Quando historiadores cruzam diários pessoais, cartas e registros militares, aparece uma imagem consistente. Muitos soldados não pediam fim da guerra amanhã. Eles pediam licença regular, melhor tratamento, fim de ataques percebidos como inúteis e um senso de que sua vida não seria jogada fora por vaidade de general ou por metas irreais. Alguns episódios envolveram canto de músicas, palavras de ordem e até pequenos comícios improvisados. E aqui vale um aviso histórico importante. A França de 1917 também estava politicamente tensionada, com notícias da Revolução Russa circulando, greves em fábricas e debates internos intensos. Mas reduzir os motins a bolchevismo na trincheira é mais propaganda de época e medo do que evidência dominante para explicar o fenômeno. A maioria dos estudos trata as causas como multifatoriais: fadiga acumulada, perdas sem compensação, falha brutal de promessa,
falta de licença crônica e crise de confiança na liderança. E isso aqui é fascinante. O público francês, em 1917, não recebeu uma narrativa aberta sobre motins. A censura e o controle de informação em tempo de guerra limitaram severamente o que saía na imprensa. Em termos de evidência, isso aparece tanto na forma como os jornais noticiavam eventos na frente, sempre vagos, sempre otimistas, quanto em políticas de controle postal e relatórios internos sobre moral civil e militar. Resultado: por décadas, a memória pública ficou turva e fragmentada. O assunto era sensível demais, mexia com a imagem do soldado cidadão, com a legitimidade do sacrifício nacional e com a própria narrativa de vitória. Então aqui está o gancho que intriga muita gente. Se os soldados disseram chega, por que a França não colapsou? Porque chega não era fim do exército, era fim desse jeito de lutar. Com Pétain, o exército foi sendo recomposto como instrumento militar funcional. A disciplina voltou, as licenças aliviaram a pressão e as operações passaram a ser mais seletivas. E sim, o exército francês ainda sofreria perdas e combates duros, mas 1917 vira um ponto de inflexão claro. A liderança aprende, na marra, que moral é uma variável estratégica, não um detalhe administrativo. E aqui entra um detalhe de contexto que muda o clima da época. 1917 é o ano em que tudo parece instável. Se você está numa trincheira e ouve que do outro lado da Europa um império gigante está ruindo, que em casa tem greves e distúrbios e que seus amigos não voltaram do último ataque, a sensação de que o mundo está saindo do eixo aumenta exponencialmente. Mesmo assim, a maioria dos soldados franceses não estava fazendo cálculo geopolítico sofisticado, estava tentando sobreviver e ser tratado com um mínimo de dignidade humana. Porque quando a gente fala motim, é muito fácil imaginar uma multidão enfurecida, bandeiras vermelhas, barricadas, mas a documentação que sustenta a melhor historiografia mostra uma crise de confiança, uma rebelião limitada e, em grande parte, condicional. Muitos recusavam atacar, mas aceitavam defender suas posições. Isso aparece repetidamente nas interpretações baseadas em registros de unidades. O exército não deixou de existir como estrutura, ele parou de aceitar ofensivas percebidas como suicidas. É uma diferença enorme. Há debate acadêmico sobre escala exata e sobre como classificar certos eventos. Afinal, nem todo ato de indisciplina é motim no sentido político ou coletivo. O consenso, porém, é que os motins envolveram uma parcela significativa de divisões, com milhares de homens participando de alguma forma, mas com intensidade variável e geralmente sem coordenação centralizada ou liderança única. Porque o legado disso é profundamente ambíguo. Por um lado, é uma história de disciplina militar e punição exemplar. Por outro, é uma história sobre limites humanos e sobre o que acontece quando uma instituição exige resiliência infinita de pessoas finitas. A França atravessou 1917 porque ajustou o modo de guerra e porque tratou moral e licença como munição estratégica, tão importante quanto pólvora e aço. A ofensiva de Nivelle falhou em entregar o golpe final prometido, mas os motins forçaram uma reforma silenciosa que ajudou o exército a aguentar firme até o desfecho de 1918, quando o contexto estratégico mudaria radicalmente com os Estados Unidos entrando em cena e com novas dinâmicas no fronte ocidental. E agora eu quero te ouvir. Na tua opinião, o que pesa mais numa crise dessas? A falha do plano militar ou a quebra total de confiança entre liderança e tropas? Comenta aqui embaixo qual detalhe te surpreendeu mais e se você curte esse tipo de história pouco contada e bem documentada da Primeira Guerra, se inscreve no canal porque tem muito mais vindo por aí.